Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. E como vocês já estão acostumados, domingo tem The Last of Us, na semana a gente vê o mais rápido que a gente consegue aqui comentar o episódio para você. Eu, Erdman Correia, e ele, o meu querido amigo, que nessa semana de carnaval não encontre com ele, porque se ele te encontrar é sequência de lovezinho. Né não, Brunão? É sequência de lovezinho. E aí, ouvintes, e aí, espectadores do YouTube. Eu sou o Brunão, como o Ed sempre fala. E aí, Ed, como é que foi tua semana? Tu dançou o carnaval? Tu curte o carnaval? Vou começar com essa pergunta. Tu curte Não. carnaval? Carnaval é bom pra não fazer nada. Eu sou um velho idoso no corpo de um jovem de 34 anos. Carnaval pra mim é pra dormir, colocar a série em dia, jogar um videogame, tomar banho de chuva e furar o pneu do carro, igual foi hoje. Caraca, que azar, velho. Não, Meu carnaval é exatamente igual ao teu. É dias pra descansar, dia pra jogar, colocar séries em dia, filmes em dia, assistir coisa ruim, assistir coisa boa. É o que, Faz é o que eu parte, né? fiz nesse carnaval. É, faz parte. E aí, tá preparado pra falar de The Last of Us hoje? Super preparado, episódio muito bom e é isso. Esse é o que você viu. Você quer brincar hoje ou eu posso ir? Eu quero brincar hoje. Então vai. Antes da gente começar, não deixa de seguir a gente no YouTube, não deixa de seguir a gente no Instagram, não deixa de escutar a gente nos como é que é? Agregadores de podcast. Agregadores de podcast. Vai falar, não deixa de ouvir nos seus agregadores de podcasts e músicas, né? Spotify, Sim. Deezer, Amazon Music, Google Podcasts e, como eu já mencionei, o YouTube também. Com E pra imagens. você, com imagens para você que tá ouvindo na academia, ouvindo lavando a louça, ouvindo levando as crianças pro trabalho, ouvindo chegando do trabalho, ouvindo antes de dormir. Muito obrigado, a gente. A Buguei, gente velho. tá domando as redes sociais aí. Lembrando também que estamos no TikTok, né? TikTok também com conteúdos mais despretensiosos, como diz o Brunão. Mas eu confesso que eu me divirto muito brincando com aquelas paradas falando de cinema lá de um jeito muito maluco. Inclusive, velho, a crítica de cinema no TikTok, ela é tão diferente dos outros lugares que me inspirou a escrever um texto para fazer uma crítica sobre essa crítica despretensiosa que existe hoje em dia e que é muito levada a sério. Mas isso Caraca. vai ficar para as próximas semanas e vai cair lá no canal do Erd no YouTube. Bora falar de The Last of Us então? Bora falar de The Last of Us, mas eu lembrei que eu queria falar. A gente aprecia de verdade, seja onde estiver que você esteja ouvindo a gente. Buguei aqui, mas é isso. Apreciamos de verdade. Brunão, mais um Hum, episódio excelente. Eu ainda acho que prefiro o episódio 5, mas esse episódio ele tem algumas características peculiares e particulares que eu pude perceber e que eu vou comentar aqui. Mas queria deixar você comentar, você fazer o apanhado geral dessa sequência da história, do comparativo do jogo, aquilo daquela forma que a gente sempre faz. Manda ver, Brunão, o que você achou desse episódio de hoje? Lembrando, pessoal, que a gente sempre faz as críticas aqui como spoiler, porque a gente gosta de ir um pouco mais a fundo na história, trazer algumas cenas, falar de algumas coisas. Então, se você não assistiu, a gente recomenda que você assista o episódio e depois volte para ouvir a gente. Mas se quiser ouvir a gente antes também, não tem problema, é por sua conta e risco. Sobre o episódio, cara, um episódio muito bom, né? Que dá sequência na qualidade da temporada que vem sendo, assim, quase perfeita. O último episódio foi o melhor episódio, na nossa opinião, e mesmo agora eu não mudo. O sexto episódio muito sólido, a gente viu muita coisa nova que não tem no jogo, sabe? Principalmente Jackson, que é a comunidade, não tem no primeiro jogo, assim, o que acontece nessa parte, assim, da história acontece em outro local, na usina e tudo mais, quem jogou sabe, mas a gente vai se aprofundar mais nesse episódio, mas de qualquer maneira, um episódio muito bom, um episódio muito sólido, e dando um contexto, assim, mas quem já viu sabe, o episódio começa assim que termina o outro, o Joe e Ellie atravessando
parte dos Estados Unidos para tentar achar o irmão do Joel, até que eles encontram. Não tem muita coisa assim no começo do episódio, é só a jornada mesmo, até que eles chegam na comunidade. E lá a gente vê interações bem legais com o irmão do Joel, que é o Tommy, que ele finalmente acha. Vemos a Maria, que é outra personagem dos jogos, que é a esposa do Tommy, e ela é muito boa, ela tem mais espaço na série, inclusive, e é um casting bem da hora, né, Ed? Acontece o mesmo que aconteceu com a Sarah aqui, né? A série decide mudar do jogo, né? Trazendo mais uma vez uma personagem negra feminina para poder dar mais força para esse tipo de personagem, assim, né? Isso agrega de uma forma diferente do jogo, mostrando uma diversidade muito mais ampla, porque no jogo, basicamente, todos os personagens que você encontra no decorrer do jogo, tirando o Sam e o Henry, que são negros, a maioria dos personagens são brancos. Então, eu acho que quando eles fazem essa alteração, acho que é mais um ponto positivo para a preocupação da HBO, que eu queria até fazer um comentário, Brunão, que vai sair um pouco, bem pouco de The Last of Us, Nossa. que é sobre a HBO como um todo, né? Como que eles sabem ter um cuidado técnico, um cuidado artístico e um controle muito forte das suas obras, né? A gente mesmo já brincou aqui diversas vezes que a HBO não erra, né? E isso me fez refletir muito essa semana, que a gente estava discutindo lá sobre cinema, sobre filme de herói, não sei o quê. E a DC vai vir muito forte com as séries agora, cara. Se a gente for parar para pensar assim, tudo que foi produzido pela DC dentro da HBO são coisas muito fora do padrão, né? O Peacemaker, a minissérie do Watchmen, e a gente vai ter aí um monte, série do Lanterna Verde, série de um monte de coisa dentro do universo da DC, dentro da HBO. Eu acho que talvez seja um caminho mais acertado para a DC seguir com a HBO, que tem muito controle das suas produções e que, com The Last of Us, mostra que é muito possível fazer uma produção inspirada num jogo de uma forma muito perfeita, que agrade fãs, que agrade jogadores. Tá certo que o jogo em si já ajuda um bocado, porque The Last of Us por si só já tem um enredo muito próprio. Mas esse cuidado técnico, esse cuidado artístico que eles dão, esse episódio pra mim, ele é um episódio de gênero, assim, né, se eu pudesse dizer. Eu acho que assim como a gente já teve episódios de romance, episódios de suspense barra terror, episódios de ação, esse foi o faroeste da série, cara. Esse filme, ele me remeteu muito aos faroestes, principalmente os revisionistas ali da década de 70. Claramente, o Joel é um Shane, dos Brutos Também Amam. Ele é um homem sem nome, ele é um personagem muito característico de um faroeste nesse episódio, que é aquele cara brutão que em determinados momentos desmonta suas fraquezas. A cena em que ele conversa com o Tommy naquela oficinazinha lá onde ele tá tentando arrumar um sapato, aquela cena é muito incrível, assim. A cena quando ele encontra o irmão pela primeira vez, você vê a emoção na interpretação do Pedro Pascal, aquela vontade de chorar segurada, assim. Isso é uma coisa muito característica que tinha nos faroestes que quebravam aquele parâmetro de filmes de faroeste inspirados em homens inabalados, de masculinidades que eram extremamente fortes e brigões, e matavam, e bebiam, e pegavam as mulheres, e não sei o quê. Então, assim, são homens com fragilidades sendo expostas de uma forma muito bonita, assim, né? E a cinematografia como um todo, né? Nesse episódio, se eu já tinha gostado muito da fotografia do episódio 4, que tinha muitas cenas de campo aberto na viagem deles da cidade lá de Lincoln até chegar em Kansas City. Nesse episódio tem muitas cenas bonitas, abertas, planos com a imagem sombreada, enfim. Esse episódio, ele é basicamente um faroeste, assim, do começo ao fim. Os cavalos surgem na série, né? Então é mais um elemento muito forte para remeter essa questão do faroeste, assim, a comunidade onde eles vivem, a forma como o pessoal vive lá na comunidade. Então, tudo isso são pequenos elementos que fazem esse filme esse episódio ser um mini filme de faroeste, assim. Achei incrível, assim. Cara, eu vou comentar sobre o que tu falou do episódio, mas eu queria até puxar um negócio legal que tu falou da produção da HBO e tudo mais, e o cuidado que eles têm.
eu tava vendo no TikTok um vídeo, assim, aliás, estamos no TikTok, só lembrar mais uma vez, mas eu tava vendo no TikTok o Michel do Série Maníacos falando que ele viu que Eu vi isso aí. os executivos da HBO, né, meio que barraram o Craig Mazin e o Neil Neil Druckmann, Druckmann. porque eles queriam lançar o primeiro e o segundo episódio separados, assim, porque assim, o primeiro episódio a gente teve um episódio maior, com a duração de 1h20, que eram para ser 2 episódios, e a princípio eles iriam lançar quebrado esses episódios e quebrar a narrativa bem no meio, assim, mais ou menos ali, quando a Sarah morre, ele ia acabar o primeiro episódio, o segundo episódio seguia a partir do momento já do futuro, né, É, eu quando vi a ele gente... falando que o episódio acabaria naquela cena que o Joel joga o moleque no fogo, assim, né? Ah, Essa sim, seria é. a cena final do episódio seria ele jogando o molequinho no fogo, assim, né? Aquela cena do que é o meio do episódio, né? Exatamente, como o Ed explicou, e isso traz muito a expertise dos executivos, porque eles chegaram e falaram: não, vocês não podem quebrar um episódio assim e começar terminar um episódio com o cara jogando uma criança no fogo e sem a gente ver a outra protagonista, sabe? Não tem como você terminar um episódio de maneira tão pesada e sem apresentar um dos principais personagens de The Last of Us. E aí você vê a expertise dos executivos, né? A experiência, porque realmente quando os executivos resolvem fuder com a série, eles conseguem muito fácil, muito facilmente. Então, assim, você vira e mexe, a gente vê escolhas duvidosas, assim, dos executivos da Netflix, Prime Video e outros, mas como o Ed falou, cara, parece que a HBO nunca erra, justamente porque lá em cima tem uns caras que, beleza, pode ser uns caras que só pensam em dinheiro e tudo mais, e enfim, só que é uns caras que sabem como vai ser o retorno em dinheiro, que vai ser com produção boa, não vai ser com, sei lá, apostas aleatórias assim de coisas, sabe? Então é muito interessante o que o Ed falou sobre, realmente parece que a HBO faz as coisas assim a dedo, sabe? É escolher projeto a dedo, escolher quem vai dirigir a dedo, escolher todo mundo que está envolvido, roteiristas e tudo mais, e foi o que eu inclusive falei no Senhor dos Anéis, sabe? Que eu queria de verdade que tivesse roteiristas experientes, talvez diretores, produtores, todo mundo experiente, mas era tudo meio inexperiente. O Prime Video não tem a expertise que a HBO tem de muitos tempos, fazendo série há muito tempo, então eu acho que isso não é um episódio sobre o Senhor dos Anéis, mas só para falar mais uma vez que talvez Senhor dos Anéis estivesse na mão da HBO, teria sido The Last of Us, sabe? E E lembrando que, comentando. e lembrando que God of War vai vir pela Prime Video, né? E aí É, que a gente já. Eu confesso que eu fico com o pé atrás, cara. Eu acho que o Prime Video em si, com os exclusivos dele, assim, igual o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis é muito bom, né? Mas é cheio de falha, é cheio de senão, é cheio de alguns porquês. Então, assim, eu confesso que eu fico meio receoso com o que eles vão fazer com God of War, principalmente porque agora a gente vai ter o The Last of Us como parâmetro. The Last of Us está estabelecendo a régua do mínimo esperado para quem é gamer e quer ver uma série de um produto vindo de jogos, né? não, exatamente. Como o Ed falou, Senhor dos Anéis não é ruim. Eu achei uma série boa, mas foi aquilo que eu falei quando a gente gravou falando sobre a série. Eu acho que ela poderia ter sido espetacular, poderia ter sido, sei lá, uma das maiores séries de todos os tempos. Mas não, ela só é boa, sabe? Não, não é nada demais. Se a HBO tivesse pego para fazer, talvez fosse outra série. Sobre o God of War, cara, medo também. Eu acho que é até muito mais difícil de adaptar do que The Last of Us, porque como tu falou, a estrutura da série tá toda do jogo, assim, já veio montadinha, você só tinha que ter pessoas competentes para fazer essa transposição dos games para a série, né? Então veio montadinho. Agora God of War, eu acho uma história, além de não ser uma história montadinha para se transpor assim para mundos das séries, eu acho uma história bem difícil de adaptar, na verdade, porque tem que ser muito épica, exige muito dinheiro, tem que ser tipo Cara, é um uma série épico. cara. Tinha que ser tipo uma Roma, só que, mano, com muito mais dinheiro e alguma coisa tipo Spartacus, sabe? Sair misturando as paradas assim. Porque é muito. É necessário, assim, sei lá, um nível de violência meio alto, eu não sei. Enfim, voltando ao The Last of Us. Cara, esse episódio adiciona umas coisas novas muito legais, assim, no começo do episódio mesmo a gente já tem um casal de senhores, assim, que o Joe e a Ellie
chegam na casa, o cara tá caçando e tem uma senhorinha, e é muito legal a interação deles, porque você vê que, assim, o Joe e a Ellie meio que chegam na casa fazendo a senhorinha de refém. Só que eu acho que o jeito que eles chegam, porque não mostra o jeito que eles chegam, mas o jeito que eles chegam é tipo assim: olha, a gente não vai te fazer mal e tudo mais, e tá tudo certo. E a mulher, não, eu acredito. Ela não fala isso, gente, eu tô imaginando. Mas é porque assim, eu senti que a personagem sabia que o Joe e a Ellie não ia fazer mal, sabe? Só que eles estavam querendo se informar, talvez comer alguma coisa e tudo mais. Ela vai lá, faz uma Faz comidinha uma para eles, um sopa pra chazinho. eles, né? Faz uma sopa. Eu achei tipo, isso muito bom, porque você vê que assim, os dois eles moram lá desde sempre, o casal e tudo mais, e a senhorinha percebeu que eles não eram pessoas ruins, sabe? E quando o cara chega, apesar do cara tipo, ficar meio alerta, ele também saca, sabe, na hora. Porque eles ficam, tem um diálogo muito massa, o senhorzinho usou os caras e tem assim uma interação bem da hora. E eu achei essa adição muito massa, porque não tem no jogo, esse canal não existe, não tem nada desse tipo, e é eles que ajudam o Joe e a Ellie a achar Jackson falando mais ou menos ali o caminho e tudo mais, mas eles não fazem, eles só fazem isso depois de assustar eles, né? Falando que tinha alguma coisa acontecendo lá e tudo mais, que depois a gente Atrás, depois do descobre Rio e não sei o quê, né? exatamente depois do Rio, acontecem coisas lá, os vivos são presos assim. Enforcados, não sei o que, são pendurados, enquanto os mortos, ninguém mais, enfim, são limpos, são mortos ali. E aí, quando a gente atravessa o rio, chega lá do outro lado, a gente entende por quê, que é uma, uma comunidade que se defende e tudo mais, então essa comunidade tem essa reputação de ser meio violenta para qualquer um que chegue lá próximo, entendeu? Isso é muito bom, é a comunidade que tá o irmão do Joe, inclusive. A Dina aparece nesse episódio, não aparece? Você Então, tem essa ela impressão? aparece uma menina de relance, assim, que a gente teoriza, mas com certeza é ela, entendeu? É com certeza. Era isso que é porque eu tinha esquecido o nome dela. Porque tem um determinado momento quando eles são recebidos na comunidade, eles estão lá comendo, e aí mostra de bem rápido, assim, uma menina olhando pra Ellie, comendo na mesa com o Joel, e a Ellie vira pra ela: o que que foi? O que aconteceu? Você tá me olhando aqui? Não sei o que, lá, lá, lá. E ela pega e É, sai assim, e fisicamente ela lembra muito a Dina dos jogos, que é a namorada da Ellie, né, nos jogos, assim. Eu achei essa inserção muito bacana. Eu confesso, e aí aqui agora eu vou ser o xarope, o chato. Pensando em quem não conhece o jogo, eu acho que o desfecho do episódio foi surpreendente, deve ter assustado a galera deve ter ficado tipo: caraca, e agora? O que que vai acontecer daqui pra frente? Não sei o quê. A gente que já jogou, a gente já sabe mais ou menos o que que acontece daqui pra frente. Pode ser que a uhum. série mude, né? Então, porque eles têm mudado algumas coisas que são até relativamente pontos-chave, assim, da narrativa. Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais da lesão do Joel, digamos assim, né? Porque no jogo ela acontece de uma forma muito mais épica, ela acontece de uma forma muito mais abrupta, muito mais surpreendente, né? No jogo a luta acontece, tipo, você abre uma porta, o cara vem e te ataca, você começa uma confusão, uma briga com o cara, e o Joel cai de um andar, e quando ele cai no andar de baixo, ele é perfurado, né? Na mesma situação que acontece nesse episódio, que ele é perfurado lá pelo pedaço do taco de beisebol do cara. Só que a cena que se segue no videogame, depois que o Joe se machuca, é uma das coisas mais tensas do jogo. Porque você continua controlando o Joel machucado, tentando ajudar a Ellie a sobreviver até você conseguir sair de onde você estava, subir no cavalo e sair fora. É muito tenso, porque tem aqueles efeitos, né, que o seu life vai acabando, a tela vai ficando meio embaçada, a tela apaga quando você acorda em outro lugar, a cena já mudou, a própria Ellie já te salvou daquilo, você já está em outro lugar. Então, assim, eu tinha a expectativa de que essa tensão do jogo fosse ser construída aqui. Então, sabendo dessa tensão que tem no jogo, eu confesso que o final eu fiquei assim, falei: pô, só isso mesmo? Tipo, um cara, quatro bandidos, ele sobe no cavalo, foge, os bandidos ficou para trás e passou isso, e aí acabou o episódio, e agora? Né? Então, isso me frustrou um pouco, mas eu imagino que. Imagino não, né? Narrativamente isso não é tão impactante. E agora, faltando três episódios para acabar a série, a primeira temporada, eu acho que esse tiro final, esse sprint final, vai ser de muita atenção, porque o que vem daí para frente é uma das coisas mais impressionantes, assim, né?
da história de The Last of Us como um todo, que é esse momento de cuidado da Ellie com o Joel até essa sequência da busca deles pelos vagalumes, né, Bruno? Exatamente. Complementando o que tu falou sobre o final do episódio, foi algo que me decepcionou também, decepcionou aqui em casa, eu e a patroa, porque nós sabemos que não dá para fazer exatamente igual o jogo, porque é meio difícil fazer, sabe? Porque eles entram na faculdade e matam um monte de cara antes de chegar na parte final em que o Joel tá enfrentando um cara, o cara cai junto com ele de uma sacada assim da faculdade, ele cai de uma altura mais ou menos, sei lá, de uns 5 metros, 10 metros, sei lá, e ele cai num ferro e perfura ele, sabe? É um negócio bem épico, como o Ed falou, mas difícil de adaptar. A parte Diga. Eu sou contra, eu não acho que é difícil adaptar, não, mano. Você pega o que eles fizeram no episódio 5, porra, eles fizeram muito mais difícil do que no jogo. Não, eu falo. As cenas dos infectados. Foi muito mais cabulosa do que no jogo. Se você for pegar o parâmetro, eu nem precisava ter, tipo, os 50 caras da universidade, sacou? Poderiam ser aqueles 4 caras. Mas que a cena, tipo, da briga, do conflito, a confusão, a queda eu acho que era muito possível de fazer, eu acho que Não, eu vou chegar padrão lá. HBO, eu acho que não era possível de fazer. E, tipo assim, mesmo que fosse aqueles 3 caras, que fosse, tipo, eles tentando chegar no cavalo. Só que tivesse um pouco mais de tensão, porque pra mim não teve tensão nenhuma. Tipo, ele esfaqueia, ele esmaga o cara lá, quebra o pescoço do cara, aí ele vê que ele machucou e fala, sobe no cavalo. Ele sobe no cavalo e pronto, tá resolvido a tensão. Isso incomodou pra caralho. Então, não, eu ia chegar lá. É porque no jogo, ele cai de uma certa altura que você já pode se questionar, tipo, tá, ele caiu num ferro e atravessou ele e tudo mais. Porra, mataria ele atravessar cair e o ferro atravessar ele. Outra coisa, a altura que ele cai, o jeito que ele cai, mano, é. Por isso que eu falo que é difícil adaptar exatamente igual ou bem parecido, porque só da altura já é meio estranho, entendeu? Ele cai de uma altura meio de costa para ele bater a cabeça, quebrar a coluna, sei lá, fazer qualquer coisa, seria muito difícil. Mas eu tô contigo, eu não gostei também, porque aparece 3 caras meio pingado, aparece na verdade só um, na verdade, e tá brigando com o Joe tem uma certa dificuldade para pegar esse cara, o cara meio que fura ele com um clichêzão, que é tipo, ele olha para baixo, tem uma faca nele assim, e aí ele, só sobe no cavalo e vamos embora. Não, cara, acho que o problema dessa cena é que no jogo a Ellie meio que tá atirando e mata uns 2 caras pra salvar o Joe. Ele tá lá lentão, morrendo, a tela meio que apagando, como o Ed falou, o life caindo, tu bambeando pra mirar ou qualquer coisa do tipo. E ele não consegue fazer nada, mas a gente consegue ver assim de relance, assim, no final da cutscenezinha assim que tem, a Ellie matando uns 2 caras e resolvendo a parada antes deles fugirem, sabe? E isso meio que é pior na série, eu gostei mais do jogo, porque você vê que, primeiro, a Ellie é um pouco mais foda no jogo do que na série, mas também que o Joe pode confiar nela, sabe? Que a arma que ele deu realmente salvou ele mais de uma vez, sabe? Mais de uma vez. Aí chega no final dessa cutscene, ela mata uns 2, 3 caras assim e vai embora. Isso é até importante para o que acontece depois, que eu não quero dar spoiler, mas assim, comentando um pouquinho, depois alguém vai falar que, tipo assim, olha, o que aconteceu lá na faculdade e tal, e onde a gente chegou agora é destino, porque lá foi dito que um cara e uma menina mataram vários caras dos nossos, e agora eu encontrei você aqui e tudo mais. Então, assim, eu acho que funciona melhor no jogo e tô contigo, velho. Que, porra, eu não queria que ele caísse de um balcão num ferro, mas colocasse uns 10 caras, eles levavam uns 5 assim, e aí ele numa briga, lutando com mais de um, fosse mais de uma vez esfaqueado, talvez, ou um cara conseguisse esfaquear ele enquanto ele tava defendendo a Ellie, qualquer coisa assim, sabe? Tipo, não, Ellie, tem 2 caras contigo, vou te ajudar. Aí ele vai, tira os 2 caras da Ellie, chega um cara pelas costas, dá uma punhalada nele e tudo mais, e aí pô, acho que poderia ter feito mais coisa. Eu tô contigo. Eu sei que Tinham possibilidades. várias, assim, é meio anticlimático, inclusive, o final do episódio. Mas eu acho que, Exatamente, eu acho que até essa é a porque palavra, anticlimático. anticlimática, né?
E assim, não tem muito o que comentar do episódio tirando isso, as atuações são muito boas, não tem como comentar muito de Jackson, porque eles não mostraram muito, justamente porque eu acho que eles vão deixar para mostrar numa eventual segunda temporada, que aliás já está confirmada, né? Então a gente vê muito mais de Jackson depois, mesmo no final do jogo, assim, dando um spoiler mínimo, assim, a gente não vê nada de Jackson, a gente nem vê os personagens Mas chegando, nem nem tem, não voltando, nem tem, né? nada do Nem tipo. tem. Não tem. Então, assim, eles não se aprofundaram muito em Jackson, mas é muito bom ver o irmão do Joe, as atuações, e como o Ed falou, a atuação do Pedro Pascal é muito boa, assim, da Ellie também, a gente vê uma construção maior ainda da relação entre o Joe e a Ellie, de confiança e tudo mais, mesmo com a briga que acontece no episódio, depois eles se entendem, tipo, basicamente só com um diálogozinho, tipo, vamos nessa, tá tudo certo, tá ok, que nem amigo mesmo, sabe, que tem amigos que brigam, pode ficar 2 semanas, um mês sem falar e volta, e aí, mano, tudo certo, senti só falta, é isso, então, acho que é um episódio muito bom, concordo com o Ed, o episódio anterior é melhor, foi melhor, então é isso. Esses são os meus comentários finais. Isso é o que tínhamos para falar sobre o episódio número 6 de The Last of Us. Hoje um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais rápido, porque o episódio não gerou tantas discussões assim. Acho que a gente conseguiu abordar bem, de uma forma ampla, o que aconteceu, nossas opiniões, falar um pouquinho de alguns aspectos técnicos, alguns aspectos de comparação em relação ao jogo. Muito obrigado você por nos ouvir até aqui. Você que está aí com a gente no carro, no transporte público, na academia, tomando banho, lavando a louça, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, enfim. Gratiluz, gratilovers, Gratiluz, eu tenho usado bastante o Gratiluz. por sua audiência no seu agregador de áudio ou aqui no YouTube com imagens. Aproveita para seguir a gente no YouTube, @canal do Erd, Instagram, @canal do Erd, TikTok também, canal do Erd. Quando chegar em qualquer um desses lugares aí, que pedir pra gente pra avaliar a gente, avalie a gente lá no seu podcast, deixa lá a sua estrelinha, tá aqui no YouTube, comenta, curte, manda pros seus amigos, faça com que esse gordinho cover do Thiago Abravanel e esse Deus cover do Luan Santana fiquem cada vez mais aí conhecidos nas internets da vida. Não é não, Brunão? Por favor, cara, como... Eu ainda tô rindo, é sério, não sei de onde que eu retiro a comparação com o Luan Santana. Como eu falei, se eu tivesse mais uns 5 centímetros de altura, eu aceitaria, mas enfim, a gente já precisa de verdade, quando vocês ouvem, quando vocês engajam no Instagram, engajam no YouTube, comenta aí o que você achou do episódio, comenta, faz qualquer pergunta assim pra gente no Instagram, a gente tá sempre de olho, nós respondemos, nós damos coraçãozinho, e é isso, muito obrigado por ouvir a gente, por assistir a gente, e beijocas. É isso, valeu e até o próximo episódio.